Olá, queridos estudantes do EAD. Muito prazer em estar com vocês mais uma vez, a fim de que nós possamos, como nós sabemos, alcançar os objetivos, que é buscar conhecimentos que nos impulsione ao crescimento, nos impulsione no nosso processo evolutivo. Por isso, um prazer é muito grande. Parabenizo a todos por estarmos aí com esses mesmos objetivos de estudar, pois sabemos ser pessoas, seres eternos, necessitados de sempre buscar o conhecimento e então fazer de nossa jornada uma jornada de luz, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Hoje nós temos aí mais um momento especial. Nessa 12ª aula do EAD, temos como tema João Batista, o precursor. Nós estamos dando sequência no módulo 2, o cristianismo, roteiro número 3. Temos também objetivos a serem alcançados na aula de hoje, falando sobre João Batista. O objetivo é identificar a missão de João Batista como o precursor de Jesus. E para isso, nós vamos começar, é claro, falando um pouco sobre o nascimento de João Batista. Lembrando que o nascimento de João Batista foi revestido de um clima de expectativas e surpresas. Uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade em que usualmente as mulheres não engravidam. Sobre esses fatos e outros tantos fatos, nós temos um registro lá em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 25, né? Aonde ele nos esclarece, passando-nos fatos interessantes sobre estas questões, dizendo para nós que existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um novo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se hão de cumprir. E o povo estava ali esperando, então, admirando a demora de Zacarias dentro do templo. Então Zacarias, saindo, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 25. Nós também vamos lembrando que foi necessário que acontecesse ou que ocorresse a mudez de Zacarias, não como um castigo, mas para que se cumprisse as predições anunciadas pelo anjo. O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer, um espírito consagrado a Deus, um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias, previsto nas Escrituras e ardentemente aguardado pelos judeus. Nós vamos também encontrar, reforçando os fatos os quais estamos mencionando nesse instante, mais um relato de Lucas, lá no capítulo 1 ainda, e versículos 57 a 66, aonde ele diz: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegremente se fizeram com ela. E acometeu-se que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam
Zacarias o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Assim termina Lucas, dizendo, relatando-nos no capítulo 1, versículos 57 a 66. Pois bem, queridos amigos, João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. Então o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Nós vamos encontrar também no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Este livro é o livro Primícias do Reino, aonde assim se nos fala o espírito Amélia Rodrigues. As mãos de Deus indiscutivelmente pousavam sobre o seu lar. Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins um cinto de couro. Iniciara o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas tetrarca da Galileia. Muito bem. Grandes informações importantes para cada um de nós. Nós vamos encontrar, falando já sobre João Batista como sendo o precursor de Jesus, nos referindo a esse fato, um relato em Marcos, o evangelista Marcos, lá no seu capítulo de número 1, nos versículos 4 e 8, ele vem nos dizendo da seguinte forma, que apareceu João batizando lá no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos
e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com águas. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Assim termina o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 4 a 8. Muito bem. João Batista, então, veio de uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio. É interessante lembrarmos isso. Ele veio de uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio. Pelo menos na forma como o seu pai praticava. Adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade, ou seja, de mel e gafanhotos, e vivendo mais tempo no deserto da Judéia. Foi então um profeta. Pregador rude, homem de viver austeríssimo, ele era bastante austero, desprezou as comodidades da vida a ponto de se alimentar com o que achava no deserto e de se vestir com a pele de animais. Assim, impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e a pedir-lhe conselhos. Poderoso médium inspirado, foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade. A todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência. Qual seria essa penitência? Primeiro passo a ser dado em direção ao reino de Deus? Não eram as longas orações, nem os donativos e esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem as promessas. Não era a adoração de imagens, nem a entronização delas. A penitência não consistia em formalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Assim, João Batista se fazia característico na sua missão, como palavra e ações, colocando em paralelo a importância não só dos atos exteriores, mas a interiorização, a vivência desses mesmos atos. Do processo de aprendizagem, dos ensinamentos de Jesus recebidos, das orientações que vinham de Deus, como assim se colocava naquele período.
Após o período então passado do deserto, João Batista inicia a sua pregação com um zelo profético. Ele anuncia a vinda do reino dos céus. E nós vamos entendendo e verificando que, transcorridos alguns anos, nós vamos encontrar o João Batista, na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera a mágoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. A pregação de João Batista, todavia, era contundente, desagradando sempre muitas pessoas. Em consequência, revelava um temperamento ardente, apaixonado. E nós vamos verificar isso lembrando que, como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista, então, foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, trabalhando em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por esta razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, a fama de João Batista chega, então, até os sacerdotes judeus e aos levitas, que resolvem interrogar. Como está lá em João,
capítulo 1, versículo 19, 30. Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Essas coisas acontecerão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Posteriormente, vamos ver que é o próprio Cristo quem testemunharia a respeito de João Batista, enaltecendo a sua missão, dizendo: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Está lá no evangelista, relatado pelo evangelista Mateus, capítulo 11, também o versículo 11. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus diz que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Jesus, conquanto justifique o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte de que no mundo espiritual existem espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos que João Batista. E o Espiritismo aceita a ideia de ser João Batista a reencarnação do profeta Elias.
há muitas semelhanças na personalidade de ambos, indicativas de que se tratava do mesmo Espírito. O próprio Jesus afirma, segundo as anotações de Mateus: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso está lá relatado pelo evangelista Mateus, capítulo 11, versículos 13 a 15. Em um outro momento, após o fenômeno da transfiguração, os apóstolos Pedro, Tiago e João, ao descerem do monte, são orientados por Jesus a guardarem silêncio sobre o que presenciaram, no caso se referindo ao fato da transfiguração. E então, lá o evangelista Mateus, também no capítulo 17, versículos 9 a 13, diz que: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, que no caso é Jesus. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. As pregações de João Batista, a despeito de agradarem o povo, eram criticadas pelos sacerdotes e familiares do rei Herodes. Então a mensagem de João Batista caiu em Israel como fogo na palha. As multidões que o ouviam incluíam publicanos e prostitutas. O judaísmo nunca se depara com nada exatamente igual a isso. Eles nunca tinham se deparado com nada igual a isso. Então, João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabelece no batismo pela água uma forma de renascimento ou metáfora da redenção espiritual. Segundo as suas orientações, a pessoa nascia judeu, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento, que era o rito de João. Era tão singular que foi nomeado segundo ele, segundo João Batista, e Jesus claramente o vê como dado o João por Deus
mediante a revelação. Agora, outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico e dos seus ritos. Talvez a rejeição dos sacerdotes a João tenha relação primordial com a onda generalizada de repulsa à corrupção do templo e dos seus sacerdotes no século I depois de Cristo, e que foi asperamente criticada pelo precursor. A família real também detestava João Batista, porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que viviam. Sobre isso nós vamos encontrar o evangelista Mateus, lá no capítulo 14, versículos 6 a 12, dizendo: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela então, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse a cabeça de João Batista. E mandou então degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Assim, o nascimento e vida de João Batista teve uma única finalidade, segundo o Espiritismo: a finalidade de anunciar a vinda do Cristo. Daí ser ele chamado com justiça o precursor, aquele que anunciou a vinda do Cristo. João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Era a virtude da lei de causa e efeito. Sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, poderemos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal.
é justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Agora, após João Batista, o povo judeu não teve outro profeta após João Batista. O povo judeu, após João Batista, não teve outro profeta. Foi o último de uma linhagem que se preparou para trazer ao mundo a mensagem de Jesus. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legara o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas. Aos humildes e aos letrados, falando também aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão a todos. Queridos irmãos, queridos amigos, nós ficamos por aqui hoje, finalizando as nossas reflexões, o nosso momento de estudo, em torno da 12ª aula deste curso que muito nos satisfaz espiritualmente, o EAD. Falamos hoje sobre João Batista como sendo o precursor do Mestre Jesus. Passamos agora desses conhecimentos, exemplos vivos que sirvam estes de elementos que nos impulsionem a construir em nós a perseverança necessária na nossa caminhada evolutiva. No cumprir de nossos papéis em relação à reforma íntima que cada um de nós, com certeza, tem a necessidade de se fazer, de se promover. E este papel, essa promoção, a promoção dessa reforma íntima em nós, não se fará sem que haja perseverança. E João Batista dá-nos o exemplo da perseverança, da firmeza no papel a ser cumprido diante da missão. E esta é a maior de todas as missões que cada um de nós tem. A missão de evoluir, de vencer em nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tudo que emana destes dois sentimentos terríveis, o orgulho e o egoísmo. Então rogo a Deus a força para cada um de nós nessa caminhada evolutiva que nos encontramos, para que então a luz se faça e os bons resultados possam surgir para todos nós, e que então possamos glorificar em atos, em ações, em comportamentos, os ensinamentos de Jesus. Paz em Cristo para todos vocês. E até a próxima aula, queridos irmãos, queridas irmãs, estudantes do EAD. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.